2. E é preciso que você, infelizmente, conheça o glicol salteado. Vamos ver os exemplos. CO, NO, N2O e H2O. Esses são os 4 óxidos neutros hoje considerados por nós e, basicamente, conhecidos na natureza. Vamos então agora observar uma pequena curiosidade, um pequeno texto que você vai ler e ouvir. Vamos lá. O componente ativo do Viagra é o sildenafil, substância que restaura a função erétil e possibilita uma resposta natural à estimulação sexual. Ele funciona potencializando a ação do NO, que produz um relaxamento na musculatura dos corpos cavernosos do pênis, carreando uma maior quantidade de sangue para eles e causando a ereção. Viu? É dessa forma que o pênis funciona na sua ereção. Quando você se excita, se estimula, aquela região cheia de pequenas cavernas tem uma válvula que se abre, o sangue é carreado com mais pressão lá para dentro e infla o pênis. Nesse momento, a válvula se fecha e a tua ereção se dá por completo, o que facilita até essa ereção. O remédio, então, ele atua estimulando esse óxido, que é extremamente importante nesse momento para a gente, a aumentar a pressão sanguínea e melhorar a tua ereção. Até que, depois de um certo tempo e uso, você vai relaxar e esse sangue flui de volta para o teu organismo, eliminando esse inflar que teve do pênis. Vamos falar, então, agora do 4º grupo de óxidos, os óxidos anfóteros. Quando ele tem um duplo caráter, o prefixo anf, lembra de anfíbio, aquele que tem 2 vidas, ele dá a noção de duplicidade. Então, o óxido anfótero é um cara que tem caráter ácido e caráter básico na sua estrutura. Como assim, Edson? Se em presença de algo básico, estruturalmente ele vai ter características ácidas predominando. Em presença de algo ácido, ele vai funcionar com o seu caráter básico acentuado. Então, Edson, ele vai gerar sempre reações de neutralização. Beleza, isso aí. Porque se ele funciona com caráter contrário ao da substância na qual ele reage, ele sempre vai neutralizar e formar, beleza, sal e água. Vamos ver uns exemplos. Al2O3, PbO2, SnO2, Fe2O3. Outra característica, lembrando bem, é que todo óxido anfótero tem número de oxidação mais 3 ou mais 4. Em geral, é um metal ligado ao oxigênio, cujo NOx é 3 ou 4. Observa lá, alumínio mais 3, chumbo mais 4, estanho mais 4, ferro mais 3. Sendo assim, perceba que essa é uma característica peculiar desse grupo. Vamos trabalhar agora, observar aquelas reações que eu citei antes dele em presença de ácido e base. Vamos ver um exemplozinho no conjunto. Óxido anfótero mais ácido, se está presente ácido, ele vai funcionar como base, como algo de caráter básico. Gera então sal e água. Exemplo, Al2O3 mais 6 de HCl. Ele está reagindo com ácido clorídrico. Então você vai formar o cloreto de alumínio, que é um sal, e água. Por outro lado, a outra reação, vamos lá, óxido anfótero mais base, se é uma base, ele vai funcionar como ácido, vai predominar o seu caráter ácido. Então, se é um ácido com uma base, você vai ter sal e água. Vamos ver um exemplo. Al2O3 mais 2GNOH, base reagindo com ele. Ele então domina aqui o caráter ácido. Logo vai dar o aluminato de sódio, o NaLO2, mais água. Então você percebe que nas duas reações dele, ele teve caráteres contrários predominando. Ora predomina o caráter ácido, ora predomina o caráter básico. Por isso ele é anfótero. Vamos observar agora
o próximo grupo, os chamados óxidos duplos, salinos ou mistos. Esses óxidos têm uma característica peculiar a eles. São formados normalmente pela junção de dois ou mais óxidos. Então, um elemento qualquer forma ali dois óxidos na natureza. Quando esses óxidos se juntam, eles geram um terceiro. Esse gerado é chamado de salino duplo ou misto. Misto, porque juntou dois. Duplo pela mesma condição, são dois óxidos que dão origem. E salino devido a um gosto salgado que eles apresentam. Outra característica interessante sobre eles é que o número de oxidação do elemento ligado ao oxigênio, nesse caso, é mais 8/3. É o NOx fracionário. Vamos ver um exemplo. O Fe3O4, ele é um óxido salino. É o que você comumente chama de magnetita ou ímã natural, formado a partir da junção do FeO mais o Fe2O3, o óxido ferroso mais o óxido férrico. Esses dois se juntaram e geraram a magnetita. Vamos ver um outro caso. Pb3O4 é o zarcão, utilizado na proteção de pinturas metálicas. Ele foi gerado a partir do PbO mais o PbO2, o monóxido de chumbo e o dióxido de chumbo. Esses dois óxidos se juntam e geram o chamado zarcão. Percebeu então? Basicamente, os óxidos salinos duplos ou mistos, aí vai uma dica, tem uma forma exclusiva de ser. Metal 3, O4. Se você observou bem os exemplos, era lá, Pb3O4, Fe3O4. Essa é uma estrutura única que sempre que acontecer, esse óxido é salino duplo ou misto. Vamos ver agora um outro grupo, que são os peróxidos. Aí você vai perceber uma mudança de estrutura. Não mais me interessa tanto o elemento ligado ao oxigênio, mas é o oxigênio que varia de NOx. Em todos os óxidos que você percebe na natureza, o oxigênio é sempre -2. Existem dois grupos particulares de óxidos que são considerados assim, mas o oxigênio é que varia de NOx. O primeiro deles é justamente os peróxidos. Vamos olhar ali um exemplo. H2O2, Na2O2, CaO2. Veja que em todos os casos o oxigênio é -1. E assim você percebe e caracteriza que esse óxido é diferente. Ele é um peróxido. Então essa é a característica crucial desse grupo. Por curiosidade, o peróxido de hidrogênio, ele é chamado vulgarmente de água oxigenada. É o que você usa para matar bactérias. Aquela borbolha que você vê quando bota no machucado, é oxigênio que é liberado e mata as bactérias que estão no seu machucado. Vamos ver aí o último dos grupos de óxidos, os chamados polióxidos ou superóxidos. Nesse grupo, novamente o oxigênio é que varia de NOx. O número de oxidação do oxigênio é -1,5. É o maior NOx que ele pode adquirir dentro do grupo dos óxidos. Então, nesse caso, você novamente percebe que foi o oxigênio que variou de NOx. Vamos ver uns exemplos. Na2O4, K2O4, CaO4. Perceba que em todos eles o NOx do oxigênio é -1,5. Isso é o caracterizador desse grupo de óxidos. Fechada a ideia da classificação dos óxidos, dos 7 tipos de óxidos que você teve, vamos entrar agora na nomenclatura dos óxidos. De uma forma geral, dar o nome de um óxido é trabalhar o número de átomos de cada tipo que você tem na fórmula. Então vejamos, prefixo, que vai dizer o número de átomos de oxigênio, por isso a palavra óxido em seguida. Preposição de. Prefixo, que vai dizer o número de átomos do elemento,
Agora entra o nome do elemento. Veja só, o prefixo, se um átomo, usa-se a palavra mono. Se 2 átomos, di, 3 átomos, tri, 4 átomos, tetra e assim por diante. Vamos ver o exemplo na prática. CO, 1 oxigênio, monóxido de carbono. CO2, 2 oxigênios, dióxido de carbono. Al2O3, trióxido, 3 oxigênios, de alumínio, 2 alumínios. Viu como é tranquilo? Na linha geral de raciocínio, os prefixos te ajudam a não ter preocupação com o chamado número de oxidação. Porém, a nomenclatura mais moderna, mais usual, ela trabalha a questão do NOx. Então vamos ver agora como se ficaria essa nomenclatura para elementos